Pessoal, resolvi voltar e aí vocês me dão um feedback para saber se a minha voz está atrasada também, de acordo com a imagem como estava antes. Vocês podem me ajudar nisso, Rodrigo? Ô Isadora, me fala aí se a minha voz está atrasada em relação à imagem como estava antes. Por favor, tá? Ei, Renato, um abraço grande pro Renato. Renato foi meu colega de graduação e a gente se reencontrou agora depois de 20 e tantos anos, né, Renato? A gente entrou junto lá no 97.2 na Rural. Turminha boa aquela, hein? Coisa boa. E aí, Valesca? Tá ok, então. Ivna, tá tudo ok, né? Eu só vou esperar agora o Dr. Domingos entrar pra gente continuar. Tá? Fernando, Anderson, Girlane. Pronto. Volta o Dr. Domingos. Vamos lá tentar para valer. Estamos só esperando ele aceitar. Entrou, eu vi aqui, Isadora. Agora você tem que virar de novo aí, Domingos, que tá tudo escuro, deve estar pro outro lado. Será que não? Aí. Agora sim. Agora não vai falhar, não. Então tá bom. Então vamos lá. Então, Domingos, como a gente estava falando, tá? Eu te agradeço muito por aceitar participar aqui com a gente, tá? E você falou experiência pouca, mas não é não. É muita experiência, muita coisa boa para dividir com a gente aí. Tá bom, eu que agradeço, Janaína. Então tá certo. Ô, Domingos, eu sempre começo as lives aqui fazendo uma pergunta que o feedback dessa pergunta é bem legal, que o pessoal fala assim, Janaína, é muito legal essa primeira parte que você faz, que a gente acaba conhecendo a história de todo mundo, né? Como é que foi que o Domingos Paciulo foi parar na área de forragicultura? Por que ele não escolheu outra área para trabalhar? Por que foi a forragem para nossa sorte? Essa história comigo começou há muitos anos atrás, que a minha família, por parte materna, toda trabalhava, né? A maioria trabalhava, não trabalha mais, com pecuária leiteira. Então, a minha infância e adolescência, eu tive muito contato com fazenda de leite e tudo mais, né? Então, assim, desde muito cedo eu já sabia que eu ia optar por um curso das ciências agrárias. Tá certo? Sim. E acabei optando por agronomia, né? Fiz agronomia em Lavras, antiga ESAL ainda, da era a Escola Superior de Agricultura de Lavras, né? E me formei em 92, depois eu passei um período aqui na Embrapa ainda como bolsista, depois eu fui para Viçosa. Eu já tinha tomado a decisão de fazer o curso de mestrado, né, de pós-graduação, e lá eu tive a oportunidade de cair nas mãos do professor Gomide, que para mim foi uma felicidade. Né? O maior baluarte da forragicultura que a gente tem, Nossa, né? Para mim foi um divisor de águas na minha vida, o professor Gomide, né? O Gomide, na verdade, ele foi um divisor de águas para a forragicultura, né, o Domingos? Eu acho que foi, né? Foi que sim. Foi um divisor de águas para a forragem. Muito conhecimento, um trabalho profissional sensacional. Trabalhei no mestrado já com adubação, né, de forrageiras. No doutorado tive a oportunidade de trabalhar com a parte de anatomia de forrageira, que foi um desafio para mim, porque embora a gente tenha anatomia na graduação, a gente passa é um trabalho seu muito citado, esse seu do doutorado, né? Porque ele foi realmente assim, trabalho, um pioneiro, né, nessa questão do estudo da anatomia. Foi legal. Não, já tinha algumas coisas, né? O próprio Domingos Sá Queiroz, que fez com o professor Gomide também. Da Epamig lá, né? Então já tinha algumas coisas. E posteriormente vim para a Embrapa e mais uma oportunidade surge, assim, sem que eu espere, que é trabalhar com sistemas silvopastoris, né? Porque pouco tempo antes de eu chegar aqui, em 2005, a doutora Margarida Mesquita, né, que já havia iniciado alguns trabalhos com o sistema silvopastoril, havia implantado um sistema numa área bem grande, de 16, quase 20 hectares, com área de reserva e tudo mais, e ela já vinha nessa filosofia e logo em seguida ela se aposenta, o pesquisador que tinha assumido mais um ano se aposentou também, e eu já estava ali integrado naquela área, e juntamente com outros colegas, é lógico, né, a gente acabou usando essa área de quase 20 hectares como um grande laboratório a céu aberto. Essa que foi a grande verdade. Assim, nós tínhamos lá um ecossistema composto por forrageira, herbácea, por árvores, diferentes espécies arbóreas,
e todo o seu dinamismo, né? E a gente foi, ao longo do tempo, tentando trabalhar e avaliar algumas características, entender um pouco mais do sistema, porque a gente sabe o nível de complexidade é alto, é grande, Sim. né? É dinâmico, ele muda de ano para ano, né? Então, assim, a gente sabe que os processos básicos fisiológicos, morfofisiológicos, são iguais, independentemente se tem árvore ou não. Mas muda algumas coisas, né? A plasticidade fenotípica trata de alterar alguma coisa, principalmente no pasto, e a gente passou, então, esse período, talvez aí durante 10 anos, tentando entender um pouco mais dessas relações para poder ter sucesso, que é um sistema que, se não for bem manejado, a gente sabe que não vai recuperar pasto, nem vai produzir animal, ele vai se degradar com o tempo também. Sim. Então, e é um investimento alto também para isso, né? O investimento é alto, né? Quer dizer, você tem uma série de dificuldades, é muito multidisciplinar. Essa foi a primeira característica que eu percebi no sistema, né? Ele é muito multidisciplinar. Uma pessoa sozinha vai fazer muito pouco no sistema desse, ou vai avaliar muito limitadamente um sistema desse, então é muito multidisciplinar. Os experimentos são grandes, era uma área enorme, né? A gente chegou a tirar num ano lá, 2005, 2006, 2007, quase 3.000 amostras de pasto por ano. Era uma coisa assim... Processar isso tudo trabalho é assim... hercúleo. Naquela época tinha um detalhe, né? Naquela época a gente tirava 80 amostras por semana e as 80 amostras caíam na mesa de preparo de amostra, a gente separava individualmente, uma por uma, morto, vivo, caule, folha, aquela coisa toda. Um trabalho enorme, né? Outra coisa que a gente percebe, a gente só consegue concluir e realmente tirar uma informação mais completa, concisa e consistente depois de muito tempo de avaliação. Você faz um experimento de 3 anos achando que fez um experimento de longa duração num sistema desse, é uma longa duração que para um sistema desse não representa longa duração, representa curta, porque daí 1 ou 2 ou 3 anos pode mudar tudo de novo. Então, e as conclusões podem não ser definitivas, né, para você. Exato, a gente tem eu tenho particularmente alguns exemplos aqui que mudaram, o rumo foi mudando com o tempo, né? Outra coisa que não é fácil nesses sistemas é a gente conseguir interpretar corretamente os dados que estão sendo gerados. Assim, a interpretação ela tem que ser muito calmamente feita, muito bem feita, porque são muitos fatores atuando simultaneamente. E a nossa mania, o ser humano, ele tem por hábito simplificar tudo, né? Não, esse fator é o fator que decidiu. De repente tem outros fatores, né? Às vezes estudar um valor isoladamente, né? Pegar e falar, isso aqui explica já e pronto, mas tem outras coisas que estão envolvidas também, né? Exatamente. E interessante nesse sistema, quer dizer, a proposição da Margarida era inicialmente combinar espécies arbóreas leguminosas, né? Espécies arbóreas leguminosas com eucalipto. As leguminosas entrando aí para cumprir a função de sombrear o gado, trazer um conforto térmico maior e, principalmente, adicionar biomassa rica em nitrogênio para os pastos. A ideia dela, ela via, quer dizer, essas pastagens da região da zona da mata, área montanhosa, solos extremamente pobres, baixos teores de matéria orgânica, o produtor não vai fazer, principalmente naquela época, adubação, então era um processo de degradação, continua sendo, né, na verdade. E a ideia é que pudessem, então, essas árvores contribuir a longo prazo, com a incorporação de biomassa rica em nitrogênio em função de fixação de N e essa coisa toda, né? E o eucalipto pudesse, então, nesse sistema, funcionar como um estimulador para o produtor adotar o sistema, porque é muito difícil a gente chegar para um produtor, de leite principalmente, e falar que as árvores vão simplesmente contribuir com os serviços ecossistêmicos ou com conforto para o animal, ou seja, se ele não vê, não palpar algum benefício, principalmente financeiro, e ele sabe que vai gastar, né? Vai gastar mais, o investimento inicial é maior. Então, o eucalipto entrou com essa função de estimular e gerar renda para o produtor, produtos madeireiros para usar na própria propriedade. E aí a gente fez uma série de avaliações ao longo desse tempo, né? E aquilo que eu te falei, percebemos que os processos estão todos relacionados, essa é a grande verdade. A luz,
A luz é moduladora de quase tudo. Tudo, né? Desde o primeiro fóton que é absorvido para a fotossíntese até o quilo de carne que é produzido ou o litro de leite que é produzido lá na frente, a gente tem uma cadeia de dependente lá processos da luz, né? interligados que vão condicionar o sistema. Então, a gente tem que entender tudo que está acontecendo para poder ter sucesso. Você não é a primeira pessoa que fala isso aqui, que quem acompanha a gente há um tempo aí já sabe, o professor Cila Carneiro, quando veio falar com a gente aqui, ele falou exatamente isso. A luz modula tudo, é tudo altamente dependente da luz. Então, é ali que você tem que focar. Ou nos sistemas solteiros ou nos sistemas consorciados, né, Domingos? A gente tem que focar ali, né? E é incrível pelo seguinte, porque a partir de um determinado momento, eu falei, puxa vida, me parece que a luz é moduladora de quase tudo. E se eu fizer um experimento em condições controladas, a gente vai submeter um projeto para estabelecer condições de sombra artificial. Ou seja, nós tínhamos água regulada, tínhamos adubação regulada, todos os fatores controlados, e o único fator que se alterava era sombra, era luz, né, com sombrite. E a gente percebia que o padrão de resposta nas condições controladas era muito parecido com aquele que tinha nas condições naturais. O que confirmava para a gente que a dinâmica de radiação fotossinteticamente ativa que incidia no pasto lá, no bosque de eucalipto e leguminosas, era o fator principal que condicionava várias coisas. É lógico que um sistema desse a gente tem várias interações, né? A gente tem várias interações. São várias relações ecológicas. Né? Vários componentes ali, tudo muda, exato, né? Desde daquela microbiota do solo aí até o bosque, né? O subbosque, o bosque. Tudo. São muitas relações ecológicas. Eu costumo dizer o seguinte, Vila, lá é uma aula de ecologia pura, né? A aula de ecologia pura. Você tem simbiose, você tem comensalismo, você tem competição, eu acho que né, que é uma relação desarmônica. Existe, a competição, mas existe, mas é uma relação ecológica, né? Fortemente, nesse sistema existe fortemente a competição entre, principalmente, árvore e pasto. Então, assim, a gente tentou estudar justamente para tentar entender um pouco disso aí, né? E só fechando esse início aqui, né, que eu até fiz umas anotações aqui, a minha reflexão hoje, depois de muito tempo, assim, trabalhando com isso, na verdade tem 4 anos que eu não estou mais especificamente nessa área, mas é que a minha impressão é que esses protocolos convencionais que a gente usa para avaliar experimentos em geral, né? Experimentos de monocultivo, etc., eu já estou colocando em xeque se servem para um sistema desse complexo como você está entendendo? Entendi. Talvez a reflexão que nós temos que fazer é procurar um tipo de análise que possa integrar as várias variáveis, ou seja, os vários resultados de todos os componentes e sair lá na frente com uma interpretação que seja sistêmica. Integrado, na verdade, como a gente é o trabalha próprio com sistema, né? Eu falo, eu via muito claramente lá, a gente chegava com uma turma de zootecnista lá, o agrônomo, o pessoal geralmente olhava para baixo. Como é que está o pasto, como é que está o perfilhamento, como é que está o valor nutritivo, etc. Depois de meia hora, você falou, tem árvore também. É mesmo, tem um componente aqui agora. Se você chegava com engenheiros florestais, eles olhavam era diferente. Porque a turma chegava olhando, falou, não fizeram poda aqui, não fizeram desrama aqui, a serrapilheira está não sei como é que foi a adubação da árvore. Então, assim, essa é a nossa dinâmica, né, de trabalhar naquilo que a gente sabe mais, né? Então, exatamente, mas isso. Aí as coisas se completam, né? Como se completam no próprio sistema que está acontecendo ali no meio ambiente, ele também tem que se completar estatisticamente falando, né, Domingos? É isso que você está falando. De repente, a gente tem que descobrir uma forma de estudar isso, né? As informações devem se complementar, mas nós temos dificuldade de buscar esse mecanismo para fazer essa complementação, essa junção de dados. Nós temos aqui um pesquisador recente que chegou aqui, transferido, que ele está com uma proposta nova de prototipagem. Eu já tentei entender, estou começando a entender agora. Mas esses negócios são pesados, né? Não, eu estou ficando velho, né? Então, assim, eu demoro para aprender e esqueço rápido. Então, tá difícil. Disso, mas é porque esse trem é pesado mesmo. Mas parece que é bem interessante, porque você dá uma visão sistêmica. Então, assim, produziu, a taxa de acúmulo foi 62. Lá fora foi
69. Bom, 69 é melhor do que 62 não presta. Ou seja, assim, essas pequenas diferenças, que às vezes estatisticamente são diferentes, né? São significativas. E a gente conclui lá, fala, ó, reduz isso, ou aumenta aquilo. E a gente vibra quando encontra, né, Domingos? Essas pequenas diferenças que a gente gosta de encontrar, né? Que a estatística... Principalmente quando vai ao encontro daquilo que a gente espera, né? Exatamente. Mas é isso. Ô Domingos, eu vou fazer uma pergunta, vou até trocar um pouco em relação ao roteiro que a gente tinha conversado. Até conversando não conversando, mas eu numa live eu fiz essa pergunta, também gostaria de ouvir você, conversei com a Roberta. Você acha que é possível a gente falar hoje, e assim, numa visão, né, não muito apaixonada, né? Vamos pensar na coisa assim, na prática do Brasil, na situação que nós temos hoje das pastagens no Brasil. Você acha que dá para a gente pensar em intensificar sistemas de produção sob pastejo sem pensar em sistemas integrados? Acho que é possível. Eu acho que é possível. Eu enxergo da seguinte forma, eu acho que qualquer sistema ele pode ser viável desde que se cumpra as exigências daquele sistema, ou seja, o manejo, a escolha de espécie, uma boa implantação, uma boa condução e etc. Eu não vejo que o único caminho seja sistemas integrados. A gente percebe que tem aumentado, né, especialmente ILP, né, o Sistema de Integração Lavoura-Pecuária. Sim, tem aumentado muito, né? Os benefícios do sistema de integração lavoura-pecuária são muito claros, né? Tanto para o pecuarista como para o lavoureiro, né? Tanto para um como para o outro. Exato. Então, assim, plantio direto, aquela alternância de cultura de lavoura com pasto, geralmente vem soja, aí você altera a leguminosa com gramínea, utiliza a área durante o ano inteiro, você pode utilizar durante o ano inteiro, né? Embora tenha produtores que só usam o pasto como palhada, né? Às vezes não põe boi, mas está aumentando também a quantidade de que põe boi. Mas eu reconheço que o sistema silvipastoril, o ILPF, aquele que entra o componente arbóreo, ele ganha um grau de complexidade que, na minha visão, não é acessível a todo mundo. Não é acessível a todo mundo. A gente percebe que tem melhorado, tem a adoção, mas eu acho que vai ter um grupo de produtores que tem possibilidade de adotar, mas eu acho que, quer dizer, quando a gente fala em intensificação, a gente tem em mente que eu tenho que produzir o máximo numa determinada área. Né? Aplicar 400 kg de adubo, 500 kg. A intensificação passa muito mais por ajustes nas diferentes fases do sistema. Eu acho que começa por aí. Pequenas práticas de manejo, às vezes, que você coloca na sua propriedade, de repente, só uma correção do solo, revolvimento do solo para trazer o banco de sementes, você já está intensificando, que você aumenta a taxa de lotação, né? Você aproveita melhor a terra. Né? E eu acho que assim, outra coisa que nós temos que entender é que tem um componente inserido obrigatoriamente nesses sistemas todos, pecuários, agrícolas, silviculturais, silvipastoris, etc., que é o componente social. Sim. Quer dizer, quem vai tocar isso não é o pesquisador, não é o professor. Quem vai tocar isso é o cara que está lá na fazenda. Então, a gente tem a certeza de que muitos não terão condição de tocar isso de forma adequada, porque o investimento é grande, porque o nível de complexidade aumenta, o manejo aumenta, quer dizer, as decisões a serem tomadas ao longo do tempo aumentam. Então, eu acho que intensificar em pastagens de gramínea sem árvore é perfeitamente possível. Intensificar com sistemas de LP é possível. Intensificar em sistemas de LPF também é possível, desde que se tome as decisões corretas, que se maneje corretamente. Né? Na pecuária leiteira, por exemplo, vamos botar aí hoje, a gente sabe que os sistemas que têm sido incentivados e muita gente tem adotado são sistemas muito intensivos de produção em pânico máximo, em bom pasto, em duro, ou mesmo em capim-elefante, né, em curumim, não tem visto alguma coisa, em Tifo 85. É incrível, o pessoal tem conseguido aí resultados. Assim, 10 UA por hectare, o cara tira 140 litros de leite por hectare dia. Sim. Uma adubação de 200 a 300 quilos de N por hectare ano, né? Então, assim, isso é intensificar. É lógico que o cara tem que estar preparado para poder ajustar as etapas. Não adianta produzir
200 quilos de matéria seca por hectare dia, 150, 180 quilos por hectare dia. Se o camarada não puder utilizar, não souber utilizar, aí você tem toda aquela questão do manejo do manejo do pasteiro, etc. Não sabe colher, não adianta adubar, né? Não sabe colher, não adianta adubar. Então é um aprendizado, né? A gente percebe que é um aprendizado. Eu até gravei um podcast essa semana que eu falei um negócio que a gente vai falando, né? Quando você grava um podcast, já vai falando, aí eu falei um negócio que falar de manejo de pastagem é fácil. O problema é você chegar lá para fazer, né? Esse aí é um problema. Eu chegar aqui e falar sobre o manejo, a gente ter essa conversa, foi o que você falou. A gente ter essa conversa aqui é muito bom, né? A gente vai trocando as experiências, mas quando a gente chega lá para o produtor, eu falo com os alunos, né? A gente tem que ser um pouco de psicólogo também. O capim profissional, o sistema profissional é para o produtor profissional, né, Domingos? Não dá para a gente trabalhar, né, com quem não está preparado para receber, porque senão você queima a tecnologia, né? Aí a tecnologia não vai adiante porque você não fez uma indicação correta, né? Agora, eu não sei se você concorda comigo, Janaína, eu acho que a minha percepção é que nos últimos, eu não sei se 5, 10 ou 15 anos, eu acho que o nosso produtor tem se profissionalizado, né? Sim, assim, muito. Eu acho que ele tem entendido. Quase que não é um entendimento, ele é forçado a se profissionalizar. Sim. Ele é forçado a melhorar a eficiência, porque senão ele sai do negócio, né? Na pecuária leiteira, a gente tem visto aí os preços de leite, se o cara não se profissionalizar e não adotar a tecnologia e fizer tudo muito bem feito, ele fica fora. Ele vai sair, ele não vai conseguir se manter, né? Com certeza. Ô, Domingos, eu queria me deixar um abraço enorme, não sei se você viu aí, o Dr. Moacir Dias Filho, colega seu da Embrapa, ele está aqui, ele assiste toda quinta. Eu sou muito fã do Moacir. Outro dia eu estava assistindo, Domingos, a live que eu fiz com o Dr. Moacir, e aí a gente faz uma autocrítica, né, do nosso comportamento nas lives, eu sempre faço isso, né, para a gente tentar melhorar. E eu estava tão emocionada com a live que eu fiz com o Dr. Moacir, foi um negócio tão interessante que eu falei, gente, eu acho que eu não mudaria nada, porque foi tão genuíno, eu estava tão feliz de ter feito aquela live com ele, foi tão bacana. Eu fico muito feliz de vocês aceitarem participar disso comigo, eu fico igual uma menina aqui. Feliz da vida. Eu fico feliz da vida com vocês. De vez em quando eu pego aquele livro dele, de recuperação de pastagem, e leio ele todinho. Ele é fantástico. Muito bom. Queria agradecer ele participando aqui com a gente. Todo mundo que acompanha, tem pessoas aqui que acompanham a gente sempre. O pessoal acho que da Fazenda Mucuri, se eu não me engano, pediu para a gente falar de RIP-TIP, mas nós vamos falar de terminação e recria intensiva a pasto numa outra live que eu já vou liberar propaganda para vocês para marcar data, tá, pessoal? Nós vamos ter esse assunto específico aqui. Domingos, então vamos lá, né? E aí, como é que a gente escolhe a forrageira para os sistemas pastoris e como manejar essa forrageira? A escolha da forrageira, eu falo o seguinte, é muito fácil, porque a gente já percebeu ao longo desses 30 anos aí, não meus, mas do estudo na área, né, que as que são mais plantadas são as que vão ter bastante sucesso nesse sistema, são as braquiárias, né? Aí você fala assim, mas eu não posso usar um Pânico Máximo, um Zuri, um Quênia ou um Mombasa nesse sistema, um Tanzânia? Pode se usar, mas eu enxergo que essas gramíneas, elas não podem ser cultivadas num ambiente que eu vou restringir, né, em algum momento, aquilo que elas exigem em maior quantidade, que é luz, para poder processar todo o potencial que elas têm de crescimento e, de fato, eu ter uma intensificação compatível com as gramíneas desse tipo, né? Capim-elefante, por exemplo, não faz muito sentido. Eu acho que fica pelas braquiárias, assim, na minha opinião, fica pelas braquiárias, pela facilidade de manejo, pela resiliência, pela plasticidade da maioria delas, né? Elas se adaptam muito bem a diferentes ambientes, a erros de manejo, e a gente percebe que a maior parte, a esmagadora maioria, usa braquiária mesmo, né? Nós estamos aí... a braquiária, a gente tem, o nosso mundo aqui é braquiária, né? A maioria é marandu, e é braquiária de cumbres. Eu já vi alguma coisa com piatã, né? Já vi com paiaguase, mas veja, isso eu não estou querendo dizer que não se pode usar outras gramíneas. Não, a gente entende. Claro, depende. O Brasil são vários países diferentes, né? Se a gente pensa no norte... Dimensão continental, né? O Nordeste é outra coisa, o sul do país é outra, Centro-Oeste, né, o Sudeste. Então, assim, eu já vi trabalhos, por exemplo, com as EVEM, sistemas de integração, né, o Porfírio, já vi alguns trabalhos do Porfírio lá do sul do Paraná,
com algum sucesso. Ele tem lá, também trabalha há muitos anos com isso aí, tem muito conhecimento prático. Então, assim, pode dizer, vem. Então, eu acho que o importante é saber, conhecer a adaptação da espécie, as condições climáticas da região, propor um sistema que seja compatível com a espécie, né? Assim, se eu estou tratando uma espécie exigente, eu tenho que pensar em adicionar mais nutriente ao solo, e etc, etc. Então, basicamente é isso. Agora, o manejo, a gente tem pouca coisa, se a gente for analisar friamente, assim, eu acho que por toda a dificuldade que nós elencamos aqui, nós não temos muitos trabalhos, não temos muitos, parece que tem vários, né? Tem pouquíssimos trabalhos, principalmente com o manejo do pastejo. Né? Alguma coisa saiu aí do pessoal de Viçosa, lá com o professor Dilermando. Né? Quando desculpa, Domingos, te interromper, quando a Marina esteve aqui com a gente até comentou que talvez aquele tenha sido, depois a Raquel, que é professora da FV, até me corrigiu que tem um outro também, ela até me enviou o artigo, que aquele trabalho da gente lá com o professor Dilermando, até a gente é coautor do trabalho do Vitor, né, desse que você está falando? Nós somos, exatamente, nós somos. Talvez tenha sido um dos primeiros trabalhos publicados efetivamente com manejo. Né? Eu acho que... Em braquiária, eu acho que em tropical... Seguinte, talvez não tenha sido, porque eu não tenho muita certeza, porque o trabalho do Vitor saiu agora, né? Lógico que a tese saiu há mais tempo, mas Sim. O trabalho dele, né, saiu agora, se não me engano, em 2020. Foi, 2020. E tem um trabalho, tem uma tese defendida talvez há uns 2 anos, eu não estou bem certo, eu até fui da banca com o professor Sila. Sim. O professor Sila Carneiro e deve ter sido lá em Sinop, né? Lá em Sinop, com o experimento Sim. que a Roberta conduzia lá e etc. Eles têm trabalhado fortemente com isso. Ganharam até um prêmio agora lá na Exalc, que muito alguém ganhou. Um trabalho fantástico, trabalho muito, assim, e eles testaram também alguns critérios lá de manejo do pasteiro e tudo, né? E esse também é o do Vitor é outro, o do Everton, que fez com, se eu não me engano, eu não sei se foi o professor Rasmo ou o professor Dilermando também, com o Marandu, dele foi com o Marandu. Então tem poucos trabalhos, né? Eu acho que os poucos que tem, eles apontam muito claramente no mesmo sentido, que devido às mudanças, as mudanças de morfofisiológicas que acontecem no pasto, e isso é mais ou menos proporcional ao nível de redução de luz, ou seja, mais ou menos proporcional ao sombreamento que acontece no sistema. Quanto maior o sombreamento, mais os perfilhos vão entrar num estado de responder àquela condição e mudar um monte de coisa, né? Alocação de fotoassimilado, parte aérea raiz, crescimento de folha, crescimento de caule, área foliar específica, a gente sabe que afina e aumenta a área, tudo na tentativa de melhorar a eficiência de captação de luz. Então, tudo isso condiciona uma estrutura que é diferente. Se a gente for andar num sistema que tem um sombreamento um pouco mais intenso, a gente vai perceber que há uma estrutura diferente. Forma ali uma população de plantas com uma estrutura diferente lá do que no pleno sol, né? A gente percebia isso há 10 anos atrás, há 12 aqui, e a gente acabou adotando, sem estudos específicos para isso, um manejo um pouco mais leniente. A gente fazia aqui sempre um manejo um pouco mais leniente, já usando alturas um pouco superiores daquelas recomendadas. Essa era a minha, vamos dizer assim, a chave do sucesso da sustentabilidade ou persistência das nossas pastagens aqui. Eu lembro de colegas chegando e falando, mas está sobrando capim. Mas a minha percepção que é importante sobrar um pouquinho aqui para que o manejo não seja tão radical e eu possa colocar mais um fator de estresse nessas plantas que já estão numa condição diferente daquelas para as quais elas foram evoluídas, aí, vamos dizer, né? Então, assim, eu acho que o que está muito claro é que as alturas recomendadas para o manejo de lotação rotacionada lá no pleno sol não são as mesmas para sistemas silvipastorizo, sistemas que têm algum grau de redução de luz. Aí você fala assim, mas quais são as alturas? Ora, o que os trabalhos, por exemplo, lá de Sinop mostrou é que, dependendo do nível de sombreamento, você tem lá 2 níveis diferentes, além do pleno sol,
elas saem de 25, 28, se eu não me engano, alguma coisa próxima disso, e eu acho que era Piatã, e vai para 30 e tantos. Entendi. E na sombra mais intensa, vai para 40 e tantos. Alongamento então, assim, como? Exatamente. O trabalho do Vitor mostrou claramente, ele comparou lá 30, 40 e 50, que o pleno sol era 20, 20 e poucos, o ideal, interceptando 95%. 5%. Lá no sistema silvopastoril, 95% era alcançado com 40, próximo de 40 centímetros, né? O Everton mostrou que não era 25. O que acontecia quando ele submetia o pasto a 25 centímetros, a marandu? Num período relativamente curto aí do experimento dele, foi um ano e pouco, ele começou a perceber que o período era curto para poder haver uma reposição de área foliar numa situação que a gente sabe de menores taxas fotossintéticas, menores teores de carboidratos solúveis, e o pasto foi se degradando. A população de perfilhos foi diminuindo tão drasticamente que o 25 foi abandonado. E o 45, no caso dele? O 45, no caso dele, formou uma estrutura que era muito desfavorável ao pastejo, né? Então, porque tinha muito caule, a relação folha-caule caiu, o valor nutritivo caiu demais. Entendi. E ele optou, então, ele concluiu que, no caso da marandu lá, submetida ao pastejo rotacional, era 35. Então, eu acho que qualquer coisa próximo de 30 a 40 centímetros para essas braquiárias é o que a gente vai ver como ideal, talvez mais próximo de 40, e um resíduo que vai ficar entre 40% e 50% dessa altura inicial. Aqui nós sempre trabalhamos buscando não passar muito de 40 centímetros da altura inicial, né? Tem um trabalho muito interessante que foi desenvolvido por uma colega nossa aqui, a Deise Xavier, a doutora Deise Xavier, fez o doutorado dela. Ela fechou o ciclo do nitrogênio no monocultivo e no silvopastoril, junto com o Bob, o pessoal lá da agrobiologia, né? E foi muito interessante porque a percepção, a conclusão foi de que a serrapilheira, ou seja, as folhas mortas da braquiária, do pasto de braquiária, que eram uma fonte maior de contribuição para a reciclagem de N e outros nutrientes, até mais do que a própria serrapilheira de árvores. Então, isso mostra que para sistemas mais extensivos, que era o nosso caso, a manutenção em algum grau de taxa de senescência, embora a gente saiba que isso vá contra os preceitos da utilização, etc., mas isso pode ser importante para esses sistemas mais extensivos, na tentativa de manter um status no solo, de fertilidade do solo, para sistemas extensivos. Nós estamos falando de uma UA,5 por hectare, uma UA,8, né, 2 UA por hectare. É lógico que sistemas mais intensivos um pouco, isso não vai ser suficiente, né? Essa reciclagem via mortalidade de plantas não vai ser suficiente. Então, aí a gente tem que entrar com adubação e etc, etc. E nesse ponto, a gente fez alguma coisa aqui também. Quer dizer, enquanto a falta de nutriente, ou a escassez de nutriente no solo for o fator mais limitante para o crescimento do pasto, a sombra nem é tão importante. Na medida que a gente vai adicionando nutriente no solo via aplicação de adubo, e a gente vai aumentando o status nutricional do solo, e a planta tem mais nutriente para poder crescer, a quantidade de radiação disponível para poder absorver e metabolizar aquele nutriente passa a ser o fator limitante. Ou seja, o que eu quero dizer... Você acelera o fluxo da planta, né? Quando você dá o nutriente, você acelera todo o fluxo dela, o metabolismo dela acaba acelerando, né? Acelera, mas para acelerar a gente precisa lá do primeiro fóton que eu te falei da luz. Exatamente, né? Então, assim, tem que quebrar a molécula de água, né, Domingos? Exatamente, se eu reduzo a taxa fotossintética, eu provavelmente vou reduzir a absorção de nutriente, porque eu vou ter menos energia e etc, etc. É uma cadeia. Então, assim, nós percebemos aqui que numa sombra intensa, por exemplo, sombra de 60%, dentro do bosque, 65% de sombra. Nós aplicamos nitrogênio, doses diferentes, tinha até do zero até a aplicação. Não teve diferença nenhuma. O crescimento do pasto não foi diferente. Porque o que limitava nessa altura do campeonato, o crescimento nem era nutrição, era a luz. Agora, o pasto não deixa de absorver. Ele entra numa de absorção de luxo. Tanto que nós observamos, por exemplo, teores de proteína saindo aqui de
10% no monocultivo, lá 11, 10, 9,8%, chegando a quase 15% no pasto sob sombreamento, né? A planta vai absorvendo. O efeito principal disso aí aumenta a proteína, né? Mas aumenta essencialmente nitrogênio na planta. E um fator que aumenta demais é nitrato. Isso é interessante, porque a planta começa a acumular muito nitrogênio, ela não tem como metabolizar aquele nitrogênio, não tem esqueleto de carbono suficiente, ela vai botando nitrato nos vacúolos. E aí o teor de nitrato, a Marina fez esse experimento, né? E tá para publicar a quer momento. Ela tá aqui com a gente, um abração para a Marina. Marina, se eu falar alguma besteira, você me corrige aí, tá? Quer dizer, o acúmulo de nitrato, sei lá, foi 10, 12 vezes maior no cio pastoril do que no monocultivo. A planta absorve, só que ela não vai metabolizar, porque tem sombra demais. Então, assim, agora voltando para a parte prática. Então, eu posso aplicar muito adubo num pasto que tem muita sombra? Jogar dinheiro fora. É jogar dinheiro fora, né? Existe uma dificuldade prática, no meu ponto de vista, que é a seguinte. Sim. O primeiro, segundo ano do sistema desse é uma coisa. O terceiro, quarto, quinto ano é outra. O sexto, sétimo, oitavo é outra. Então, assim, dependendo do que vai ser feito no componente arbóreo, dependendo da densidade arbórea, dependendo do arranjo, dependendo do espaçamento, depende um monte de coisa. Mas vamos usar o nível de radiação incidente no subbosque como aquele que vai nos modular tudo. O fato é o seguinte, então eu tenho que tomar cuidado igual, ou seja, eu não posso usar altas doses de nitrogênio no primeiro, no segundo, igual eu não posso usar no sétimo, no oitavo. Isso é que eu acho que a gente não tem definido. O quanto que isso vai poder mudar ao longo do sistema. Ele é dinâmico. Ou as próprias alturas, né? 40 centímetros, são 40 centímetros de altura, são 40 centímetros. No primeiro ano, 40 centímetros, ou no primeiro ano pode ser igual no monocultivo? De repente eu posso aumentar um pouco a severidade nesse primeiro ano, no segundo ano, enquanto a competição por luz ainda não está estabelecida. A situação está mais confortável, né? Exatamente. Então, eu acho que esses detalhes ainda, a gente ainda vai ter que evoluir um pouco, a gente já tem bastante informação que estão sendo gerada por aí, mas eu acho que esses detalhes a gente vai ter que avançar para poder fazer uma recomendação igual a gente faz lá para o monocultivo, né? Que, na verdade, a recomendação do monocultivo também, ô Domingos, é uma coisa que nós, pesquisadores da área de horticultura, precisamos sentar para conversar, porque está muito antigo, né? A gente já precisa, até eu estava conversando com alguns professores e alguns colegas para a gente sentar e tentar organizar alguma coisa nesse sentido, porque está tudo muito antigo, tem coisas novas, cultivares novas, os sistemas estão modificando e a gente está com aquela mesma historinha lá, 50 quilos de nitrogênio em sistemas mais intensivos, até 150 quilos menos extensivos, né? Eu acho que plenamente. Se até no monocultivo nós estamos com dificuldade, você imagina nos sistemas integrados. O Júnior está perguntando se a partir dessas observações que você fez, ô Domingos, seria então interessante adubar menos nas partes mais sombreadas e mais nas menos sombreadas. Se dá para fazer, se talvez seja uma saída ou uma solução a gente trabalhar com diferentes doses. Isso seria, vamos dizer assim, o refinamento, né? Isso seria um refinamento do manejo, mas eu não sei das dificuldades disso, né? De você entrar num piquete, no mesmo piquete, você aplicar a dose quase com uma adubação de precisão que nós estamos falando aí. Mas faz sentido. Faz sentido. Eu nunca vi um trabalho que abordasse isso. Eu nunca vi um sistema que fizesse esse tipo de estratégia de aplicação. Mas faz sentido. Por exemplo, nós temos aqui um sistema que são 4 linhas de árvore. Então, nós temos um renque que ocupa quase 10 metros, mais 1,5 metro, 2 ou 3 áreas de projeção de copas. Nós temos quase 12 metros ali e que a gente fazia adubação quando foi feita, em 3 anos que nós fizemos, nos 15 anos, que era feita por hectare no piquete inteiro, entendeu? Distribuído uniformemente, então, assim, do jeito que cabia no trator. É provável que nós jogamos adubo fora em algum momento, em alguns locais. Então, faz sentido. E isso faltou faz em sentido. outros lugares, né? Isso aí talvez, né? Então, assim, isso faz sentido, né? O manejo é a mesma coisa. A gente percebia claramente aqui, principalmente quando a gente adotou o pastejo contínuo, a lotação contínua, no experimento da Marina já e tal, que primeiro as dificuldades eram muito maiores de controle de altura, etc., do que lá no rotacionado, quando a gente manejava com lotação rotacionada. E segundo,
E para você ter uma média de 30, a gente foi 33 centímetros, se eu não me engano, a manutenção da altura, você tinha pontos com 60, 70 e tinha pontos com 5, 10 centímetros. Sim. Ok, a média é 35, legal. Mas nós tínhamos pontos que poderiam estar entrando em fase de degradação, porque estava extremamente baixo, né? E tinha pontos que estavam em subpastejo, porque estava extremamente alto. E depois de um determinado momento de altura, etc., os animais dificilmente vão visitar aquelas áreas de altura maior, né? Aí você começa a ter um tombamento e tal. Então foi mais difícil da gente controlar isso aí. Mas se nós temos um sistema que tem um gradiente de incidência de luz no subbosque, no pasto, em função da distância do renque de árvores ou da linha de árvores, né? Se tiver mais de uma linha, pode ser 2 ou 3 do renque de árvores, faz sentido, se nós estamos procurando eficiência, a gente adubar conforme a resposta esperada, em locais diferentes. Né? Então, assim, se eu estou numa faixa de 4 ou 3 metros do renque de árvores, ou 2 metros, se eu vejo que o sombreamento é maior, de repente eu vou diminuir em 20% ou 30% ou 40% a dose de adubo lá no meio do piquete, posso usar a dose cheia. Não existe, isso que eu quero dizer, não existe uma recomendação para isso, mas isso faz parte do que é lógico, isso faz parte da lógica, tá certo? Tá. Nós temos que andar um pouco mais para a gente poder recomendar esse tipo de coisa. O próprio Júnior comenta aqui que pode fazer a equação de regressão, né, entre o nível de sombreamento e as doses, e o Rodrigo, que é um produtor aqui da região, comenta que isso talvez fosse um pouco inviável em relação à mão de obra para fazer essa adubação, né? Mas a gente só está aqui fazendo, né, uma tempestade de ideias, né? A gente está só aqui conversando sobre isso. Do ponto de vista da lógica acadêmica faz todo sentido. Agora, do ponto de vista prático, provavelmente vai ser muito difícil a gente fazer um negócio desse, né? Exatamente. Aproveitando que você está falando dessa questão das distâncias das linhas e tudo mais, Domingos, eu queria confirmar um negócio com você. Eu li, mas eu só queria... eu não sei disso não, tá? Eu estou falando que eu li, não me lembro aonde também, ou ouvi, não sei. Existe diferença de consumo do animal quando ele está, da forrageira que está perto da árvore, ou do que está mais distante, que está mais perto da sombra, ou mais... Como que é o comportamento do animal nesse sistema em relação à ingestão de forrageira? Esse é um ponto bem interessante, porque assim, para afirmar que tem diferença na ingestão de matéria seca, né, dentro da mesma área de pastagem, em função das diferenças de estrutura derivadas do sombreamento, né? Eu teria que fazer uma avaliação pontual. Eu teria que fechar animais numa determinada área do piquete, fechar na outra e estimar o consumo separadamente desses animais, o que também é uma coisa praticamente inviável, né? Afinal, o piquete, ele é o todo, né? O piquete, ele é o todo. Agora, a gente percebe... Na verdade, Domingos, né? A gente fazer a taxa de ingestão sobre pastejo é complexo, né? Mesmo no monocultivo, né? Eu posso a ingestão falar uma coisa, de bovino em pastejo é um desafio, né? Além de ser um trabalho árduo, hercúleo, é muito trabalhoso, né? A gente tem muitas variações. O professor Edênio tem aí estudado isso ao longo do tempo. A vida dele, ele tem dedicado a vida dele a isso, né? Exatamente. Então, assim, para você ter uma ideia, nós fizemos aqui avaliações estimativas de consumo com o indicador externo, a gente usava sempre o óxido crômico. Nós devemos ter feito 10 avaliações diferentes ao longo do tempo, sei lá, 12, 15, porque foram várias teses e aí a gente ia fazendo. O consumo de novilhas leiteiras, mais ou menos de mesmo peso, aí, peso médio 250, entravam com 200, saíam com 300 e poucos, 300 e pouco, quando começava a apresentar cio, ele variou de 1,8% peso vivo até no experimento da Priscila, que foi de 3% peso vivo. Eu sabia que o 3 estava errado. Eu falei, 3 está errado. O que será que aconteceu? A digestibilidade está muito alta. Bom, mas então será que a digestibilidade é que está errada? Então, assim, a gente poderia ter evoluído nisso. É lógico, usar outros indicadores lá para fazer e tudo mais, mas é um trabalho complexo. O que a gente percebe no comportamento, e aí eu falo que é proporcional ao nível de sombreamento. Quanto maior o sombreamento, mais o animal vai mudar o seu comportamento, porque mais a própria gramínea vai mudar as suas respostas em função da quantidade de luz.
Mas... E acaba sendo... O comportamento do animal é uma resposta à resposta da gramínea, né, Domingos? Em linhas gerais é isso, né? Até, só um instante, a Milene que está comentando que o professor Paulo Carvalho lá, né, tem uma linha de pesquisa que avalia com GPS o caminho dos animais, que talvez seja um caminho para a gente tentar avaliar isso também. Claro. Hoje nós temos muito recurso, muita tecnologia, né? Tem trabalhos fantásticos lá, né, de comportamento objetivo, né? Mas uma percepção que a gente tinha, como a gente tinha uma área sombreada grande, que eram 4 linhas, etc., no pastejo rotacionado, quando a gente usava o rotacionado, e a gente tinha um controle maior sobre o momento de interrupção da rebrota, né, a gente controlava esse momento, o pastejo era muito mais uniforme, e a gente percebia claramente que a gente tinha uma variação de altura muito pequena do resíduo. Variava ali de 20 a 25 centímetros, às vezes um pouquinho maior lá nas áreas sombreadas, mas a gente via que havia um consumo muito mais homogêneo. Quando a gente passou para o pastejo contínuo, de lotação contínua, aí a coisa ficou diferente, porque os animais, eles protelavam o pastejo naquelas zonas mais sombreadas. Agora, protelavam por quê? Aí a gente tem que começar a estruturar algumas hipóteses, né? Eu acho que a questão da estrutura talvez seja a primeira, porque nós temos perfilhos mais altos, normalmente a taxa de aparecimento de folha, ela quase nunca ela se modifica, a não ser que a sombra seja excessivamente alta. Então, a última coisa que a planta penaliza, né? O número de folhas por perfilho era praticamente igual na sombra e no sol, só que eram folhas muito mais espaçadas ao longo de um perfilho que era muito mais alto. Os internóides eram maiores. A densidade volumétrica era muito menor. Então, o animal, num bocado, numa situação dessa, ele apreendia muito menos forragem do que lá no sol, que o pasto estava mais baixo, com uma densidade volumétrica muito maior. Então, assim, alguns trabalhos de comportamento que a nossa colega Maria de Fátima fez aqui, a Fatinha, vocês devem conhecer, né? A Fatinha foi da banca do meu marido, se não me engano, de doutorado. A Fatinha fez alguns trabalhos aqui. Ela percebia que o tempo de pastejo aumentava na sombra, ou seja, no sistema silvopastoril em relação ao monocultivo, tá certo? O tempo de pastejo aumentava. O animal está com um conforto maior, ele vai pastejar por mais tempo. Mas tem aí aquilo que eu te falei, de vários fatores atuando simultaneamente. Será que ele não está aumentando o tempo de pastejo porque o tamanho do bocado é menor e ele tem que aumentar o tempo ou a taxa de bocado? Isso não foi medido, mas pode ser fruto de uma modificação estrutural também, né? Sim. Então, agora, todas as avaliações de consumo que nós fazíamos, vamos colocar no sistema silvopastoril, com toda variação estrutural que havia dentro. Comparado com o monocultivo, com a variação muito menor, nós nunca encontramos uma diferença significativa do ponto de vista estatístico. Alguma tendência em algum momento mas nada que pudesse ser comprovado, né? Nada que foi diferente. Então, assim, há uma diferença no comportamento, o animal passa a escolher diferentemente os pets aos quais eles serão pastejados, mas a diferença no consumo, e olha que nós trabalhamos com vírus leiteiras. Eu estou falando assim, isso que eu estou falando, a experiência do que eu estou relatando, ela se limita, entre aspas, né? Ela está dentro desse sistema que eu estou falando. Isso pode se modificar, mas... Então, assim, é possível que haja diferença em consumo em áreas mais sombreadas e em áreas sem sombra ou menos sombreadas, mas nós nunca conseguimos encontrar diferença estatística nisso aí. Até porque as estimativas de consumo, a gente sabe que tem coeficiente de variação alto e etc. Né? É muito complicado. A gente já tinha comentado, né, que é complicadíssimo esse negócio dessa estimativa de consumo. Ô Domingos... Tá, pode falar. Não, só quero dar um recado pro pessoal. Pessoal, pode botar as perguntinhas aqui na caixinha, que daqui a pouco eu vou abrir, tá? A caixinha, para fazer as perguntas para o Domingos. Pode concluir aí, Domingos. Não, eu só ia concluir a respeito do nitrato, que essa é uma informação interessante, que está lá no trabalho da Marina, que vai sair em breve. Todos os compostos ligados ao carbono, e ela viu lá um monte de coisa ligada ao carbono, amido, sacarose, etc., foram muito maiores no monocultivo.
todos os compostos ligados a nitrogênio, e enzimas, proteínas, compostos nitrogenados não proteicos, etc., foram maiores no sistema silvopastoril. A gente tem, então, uma dinâmica diferente, mediada principalmente por quem? Pela luz. A luz. Onde eu tenho mais luz, eu tenho uma perspectiva de compostos de esqueletos de carbono maior. Onde eu não tenho, eu tenho menos luz, o que vai se acumular mais são os compostos nitrogenados. Isso aí é... E o nitrato acumulado pode ser um fator também que interfira no consumo, na aceitabilidade, etc., né? Os níveis foram muito maiores. A gente começou um pouquinho atrasado aqui, para mim ainda faltam 10 minutos, porque a gente precisou sair e voltar. O doutor Moacir está perguntando aqui, domingo, se a live vai cair. Mas aqui tá marcando para mim que ainda faltam 10 minutinhos, porque a gente começou um pouco atrasado, tá? Então por isso que eu tô aqui tranquilo, eu tô relaxada, mas daqui a pouco cai mesmo. Tá quase acabando aqui o nosso tempo, Domingos. Eu vou abrir aqui, mas antes de abrir as perguntas, eu queria mandar te fazer a pergunta do Benilton, que ele colocou pra gente lá no quadradinho. Tem várias perguntas que eu já até tinha te mandado. A gente, quando fala em sistema silvopastoril, né, até por causa da silvicultura e tal, a gente sempre imagina que é eucalipto, né? Então ele pergunta pra gente se tem possibilidade de a gente trabalhar com gliricídio ou alguma outra leguminosa, né, nesse tipo de sistema, se tem sido comumente utilizado. Eu diria que aqui no país, talvez no Nordeste, a gente tem algumas iniciativas ali no Sergipe, com o Rangel lá, né, José Henrique Rangel, com gliricídia, né, ele tem um trabalho muito interessante com gliricídia, gliricídia e capim-marandu. A gliricídia, numa densidade de 1.000 e poucas árvores por hectare, se eu não me engano, manejada sob podas, e ela contribui como fonte de nitrogênio para o pasto em um determinado momento, e quando o pasto tem escassez de pasto em alguns momentos, a gliricídia serve, então, faz parte da dieta dos animais, né? Então, assim, é um incremento de nitrogenado violento o pool de nitrogênio aumenta demais em função da fixação de nitrogênio. A gente tem principalmente nos centros de origem de leucena, de gliricídia, que é a região central ali, né, América Central. A gente tem ali Costa Rica, norte da América do Sul, a gente tem Venezuela, Colômbia, México, a gente tem muitas iniciativas com essas leguminosas. E o pessoal da Colômbia, lá do CIPAV, eles têm mostrado muitos resultados com sistemas silvopastoris intensivos, que eles chamam, né? Eles têm um negócio forte lá. 10 mil plantas de leucena por hectare. É uma coisa absurda, né? Eu acho assim... Isso é quase um stand de pânico. É absurdo. O que a gente tem que ter em mente é o seguinte, nós fomos lá, eu fui com a Fatinha, inclusive, na Costa Rica, mais de 10 anos atrás, nós vimos muitos sistemas desses, alguns sistemas desses, e tinha algumas coisas que me falavam, gente do céu, eles faziam podas a cada 2 meses, e a cada 2 meses, a partir de, se eu não me engano, 80 centímetros, 1 metro, o extrato de folhas de leucena, de gliricídia, eritrina também, ele crescia quase 2 metros. Eu falava, isso é um absurdo, em 2 meses crescia quase, era 1 metro e pouco. Então aquilo os animais pastejavam, sobravam alguns talos, ele fazia uma nova roçada, e aí eu fui pesquisar com eles, o que está acontecendo aqui. Então, assim, eles estão numa zona que chove muito, chove 2, 3 mil milímetros, bem distribuídos ao longo do ano. Segundo, muitos solos vulcânicos, especialmente na Costa Rica, solos com 7% de matéria orgânica, 30 ppm de fósforo, solos extremamente ricos, né? E essas espécies, principalmente a leucena, a gente sabe, quer dizer, não tinha alumínio, pH próximo de 6,5. Então, uma condição muito favorável àquelas espécies que são mais ou menos daquela zona ali. Aqui na Embrapa, até foi a Margarida que plantou, nesse sistema que eu estou falando, uma das leguminosas foi a leucena. A leucena, uma leucena híbrida que ela plantou, leucocéfala com diversifólia, né? Olha. A leucena, 2 ou 3 anos... Esse cruzamento aí é para diminuir mimosina, né? Esse que o pessoal faz aí. Mimosina, que é mais resistente a solo ácido. Mas é um ácido que não você é tem ácido, que ter um certo não é o ácido da braquiária, né? Exato. Aí a gente vai para aqueles aldimorro lá. Primeiro, os animais entravam no piquete, isso é fantástico. Eu cheguei a filmar na época. Tinha um pasto verde de braquiária, né? Um pasto verdinho com 30 dias de descanso lá. E elas iam primeiro na leucena. A aceitabilidade da leucena é uma coisa absurda, né? Absurdo. Inclusive então, pelas formigas. E o período de descanso.
O período de descanso que nós impunhamos naquela época era para o pasto, era para o capim. Entendi. Ele era curto para a leucena. Então era um pastejo muito severo na leucena, com um período muito curto para a rebrota. 2 anos ela desapareceu, num solo que foi corrigido, mas a gente sabe como é que é, né? Foi corrigido, mas ainda já tinha ainda alumínio e pH de 5 e pouco, ou seja, então a nossa experiência não foi boa com leucena. Gliricídia nós também chegamos a plantar. Como nós aqui na região temos um período de frio muito grande, ela cresce, ela vai bem, é um pouco menos exigente que a leucena, menos palatável, mas cresce muito lentamente, porque tem aqueles períodos de interstício de escassez de água, e principalmente temperatura baixa, que ela demora um pouco mais, então um período maior. Mas é possível, são sistemas silvopastoris, combinação de gramíneas, né, de pastagens, pastos, né, diferentes, gramíneas, com espécies arbóreas que, manejadas sobre poda. As espécies arbóreas servem principalmente como fonte de nitrogênio na dieta e também como adubo verde, na maioria das vezes. É possível, né? O pessoal da Colômbia faz sistemas multistrato, inclusive com extrato mais alto. Mantém o pasto, mantém a gliricídia ou a leucena, e num extrato mais alto, espécies madeireiras, né, de uma densidade bem menor. Domingos, eu vou colocar os quadrinhos aqui, então nós vamos ter que fazer um papum. Eu vou abrir a perguntinha e você tenta responder com uma ou duas palavrinhas aí, tá bom? Tá então bom. Vamos lá, a Ana está perguntando quais são as maiores desvantagens do sistema silvopastoril. Boa pergunta. Com 2 palavras vai ser difícil, mas vamos botar 3 palavras. Vai. Eu acho o seguinte, você tem um investimento inicial mais elevado. Segundo, você tem um tempo maior para obter rendimento do componente que te deu mais gasto no início, que foi o componente arbóreo. Isso pode ser para o produtor que precisa de um recurso mais a miúdo, pode ser um fator de desestímulo. Eu acho que nós temos essa questão de um conhecimento que tem aumentado muito nos últimos anos, mas a gente ainda tem algumas coisas a definir no sistema, como conhecimento. E, finalmente, eu acho que a gente tem que melhorar o nível de conhecimento dos nossos profissionais que estão lá no campo à frente, dando assistência. Quer dizer, um produtor médio brasileiro de leite ou de carne que vai adotar um sistema desse, ele precisa de ter uma consultoria que conheça os detalhes, porque o investimento é alto, senão ele vai quebrar a cara. Um planejamento ele vai quebrar a cara e vai quebrar o cara, né? Quebra o cara. Aí acaba com a tecnologia. Regaça a nossa tecnologia, né? O Fagner perguntou se tem alguma experiência, tem algum relato de pesquisa com porte baixo, com pânico de porte baixo, tamanho, por exemplo. Eu não tenho experiência nenhuma, eu já vi alguns trabalhos com Maasai, mas eu sei que já tem gente começando alguma coisa com tamanho, então pode ser uma opção interessante. O tamanho porque ele tem um porte, eles têm um porte diferente dos demais, de Mombasa, Tanzânia. Alonga muito pouco como. Exatamente, pode ser uma gramínea interessante para esses sistemas. Eu acho que está começando alguma coisa, mas ainda tem que rodar mais para a gente falar que funciona. Pessoal, é o seguinte, eu ia botar todas as perguntas aqui, mas sobraram algumas, eu vou conversar com o Dr. Domingos, depois vocês me procuram no direct que eu respondo, porque já vai cair a live aqui, tá, Domingos? O Instagram tá avisando. Eu falei demais, né, Ana? Não, você não falou demais de jeito nenhum, gente. É muito bom, é muito. Eu sabia que ia ser esse dinamismo, que eu sei que você é muito dinâmico. Né? A gente tem. Não sei se é o sangue italiano, aí a gente tem essa coisa de falar mais acelerado, né, Domingos? É bom que é muito mais informação no mesmo intervalo de tempo, né? Então isso é bom. Eu tenho inveja de quem consegue organizar bem as ideias e falar pausadamente, igual alguns que eu já até vi aqui, né? Tem uns que parece até negócio fantástico, mas nosso sangue italiano talvez nos impeça de... E fala muito com as mãos. Olha só, Domingos, eu vou aproveitar que a Milene me falou um negócio aqui e já vou deixar o convite para você. Eu estou gravando uns podcasts semanalmente e tem alguns convidados. O professor Edênio Detman vai fazer comigo, o professor Dr. Massif já aceitou também fazer um podcast. É uma entrevista de rádio, né? E eu já deixo o convite para você fazer comigo, que o pessoal está pedindo aqui, ó. Então vamos gravar um podcast, nós dois aí, para falar desse tipo de sistema. E aí nós vamos ter mais tempo para responder essas perguntas todas aí que o pessoal tá legal. Tá bom, Janaína. Tá bom. Tá? Aí, tá vendo, pessoal? Ele já aceitou. Obrigado, Milene, pela dica. Eu queria agradecer também, ô Domingos, a professora Raquel e o William, que tiveram uma discussão bem bacana sobre plantas nativas, nossos pásparos lá no sul, que se dão muito bem em sistemas integrados.
E aí, aqui na bacana. discussão, eles acrescentaram muito para quem estava assistindo. E aí, isso eu acho bacana também, essa interação. Então, não, Domingos, queria te agradecer demais. Você sabe que você tem meu respeito, meu carinho. Você já colaborou com a gente aqui. A gente se conhece pessoalmente. Você veio aqui numa palestra, num evento do Simpasto, do meu grupo de estudo. Então, assim, eu fico muito contente de ter você aqui hoje nessa minha casa virtual. E de coração, Domingos, muitíssimo obrigado por todo esse conhecimento que você dividiu com a gente aí hoje, viu? Obrigada. E eu deixo aí para você encerrar. Janaína, eu que agradeço essa oportunidade, né? Porque, quer dizer, quando você me convidou, eu falei, gente do céu, será como é que é esse negócio, né? Porque nós não estamos acostumados a falar assim, né? Mas foi bacana, eu acho que é uma dinâmica interessante, cada vez mais eu acho que nós vamos adotar esse tipo de dinâmica. Esses dias eu vi essa semana uma apresentação do pessoal da AgroSil Pastoril, né? Do Bruno, do pessoal lá, Luciano. Fantástico, porque você elimina a limitação de ter 20 ou 30, 40 pessoas assistindo para ter 300, 400, 500 pessoas assistindo, né? Exatamente. Dependendo da página. Da aceitabilidade, exatamente. Então, assim, eu que agradeço, Janaína, e estamos aí. Qualquer coisa, se você quiser esse podcast aí, a gente conversa mais um pouquinho. Tá? Desculpa por ter falado tanto. Não, é ótimo isso. Você veio aqui para isso hoje, é para falar mesmo. Domingos, muitíssimo obrigado de coração, tá? Fica com Deus aí, saúde, se cuida. Um abraço, pessoal. Tá bom. Obrigado. Obrigado. Um abraço a todos aí, viu? Tchau, tchau, tudo galera. de bom. Obrigado. Tchau, tchau.